Salmo 29. Aleluia. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como um novilho selvagem. A voz do Senhor, ela corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas. E no seu templo todos clamam glória. Adore ao Senhor mais um minuto. Porque essa voz poderosa está aqui essa manhã. Eu quero declarar que a voz do Deus libertador está aqui essa manhã. Como nós lemos, a voz do Senhor é poderosa. Só que eu declaro que a voz poderosa do Deus libertador está aqui esta manhã. Alabahabashuri karamanaia. Erebashu karabandarasorehai. Thank you, Jesus. Você pode se assentar dando glória. Eu quero dizer para você esta manhã que o seu libertador, ele tem voz. E a voz dele é poderosa. Eu não sei o que Davi estava vendo, mas eu tenho certeza que algum fenômeno, alguma coisa chamou a atenção dele para ele escrever esse salmo. A voz do Senhor era tão poderosa que com uma palavra que ele disse, o mundo veio a existir. Em Gênesis 1:3, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz. E no meio daquela escuridão, a voz de Deus irrompe. E o que acontece? A luz brilha. Ele deu ordem para as coisas se criarem com o poder da sua voz. E eu quero dizer para você que essa voz que está hoje, está bradando por mim e por você essa manhã. Essa mesma voz que o salmista ouviu, é a voz que está declarando coisas para mim e para você neste dia. E eu quero que você veja isso como algo físico. Porque nós não estamos falando de algo espiritual. O que nós lemos no texto não é uma voz simbólica. Escute isso. Não são águas simbólicas. Não é uma floresta simbólica. Não. Nós estamos falando de uma voz que arrebenta as árvores. Que vem como um trovão. Que destrói, que levanta o caule das árvores, que retorce os carvalhos. Essa voz, porque o nosso Deus, Ele não tem voz só no mundo espiritual, Ele tem voz no mundo físico. A voz do Senhor, quando Ele ordena, a Bíblia diz, Isaías, que Ele cria uma nação num dia, com o poder da sua voz. Uma coisa que você não sabe, crente, que eu vou te falar essa manhã. O nosso inimigo, ele não tem voz. Não tem boca. Não pode falar. Sabe o que ele faz? Ele tem que usar os cavalos dele lá no centro espírita para usar alguém para poder falar. Porque nesse mundo ele não tem voz.
E às vezes nós tememos a um espírito que nem voz tem para falar, e não tememos aquele que criou todas as coisas, que tem poder no céu, na terra e em todas as coisas. A voz do Senhor, ela é extremamente poderosa. Você teme a Ele? Você tem temor a Ele? Se quando Ele declara as coisas acontecem, a natureza respeita a voz do Senhor. E tu às vezes está num culto e não respeita. Às vezes Deus está falando e você caminhando, indo no banheiro, bebendo água, tu não entendeu nada. A natureza geme. Porque ela, quando Deus brada, ela reconhece quem está falando. Temei todos ao Senhor. O nosso Deus foi aquele que criou a boca. O mesmo que chegou para Moisés e diz assim: tu é gago, é? Quem que criou a boca para falar? Não foi eu? Tu tem problema aí para falar, sendo que eu que criei a boca? Quando eu te mando falar. Aleluia. No verso 5, na parte A, a Bíblia diz assim: que essa voz, ela quebra os cedros do Líbano. Eu não sei se você sabe, mas os cedros do Líbano, eles eram conhecidos na antiguidade como árvores gigantes, robustas, fortes. E elas eram conhecidas porque elas eram muito resistentes e elas eram muito duráveis. E quando a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor, a voz dele quebra os cedros, sabe o que Deus está dizendo? Não tem problema, não tem algo que seja forte, não tem algo que seja imponente, não tem algo que se apresente que a minha voz não quebre, não destrua, não despedace. Eu sou Deus. Aleluia. Tem algo grande aí na sua frente, crente? Tem algo forte? Tem algo imponente que te amedronta? Ouça a voz do Senhor esta manhã que diz: a minha voz despedaça, quebra e destrói tudo. Aleluia. E na parte B desse mesmo verso, a Bíblia diz que o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele diz também que o Senhor despedaça, sabe por quê? Porque o Líbano era um lugar famoso. Ele era famoso pelas florestas de cedro que ele tinha. E os cedros eram considerados símbolos de orgulho. Então, daquilo que as pessoas se orgulham, e Deus diz assim: ah, é? Tu se orgulha disso? Tu se impressiona com isso? Tudo que se levanta com orgulho, Deus despedaça. Deus despedaça. Então por que tu teme, crente? Por que tu teme? Se a voz do Senhor, ela destrói tudo, tudo. O que pode ficar de pé diante da voz do Senhor? O que pode permanecer de pé diante da voz do Senhor? Não tem nada. A voz do Senhor é tão incrível, tão poderosa, que ela faz do nada as coisas acontecerem. Segundo a vontade de Deus, Deus não tem problema de criar uma porta onde não tem. Deus não tem problema de abrir uma porta que você não vê. Deus não tem problema, porque a voz dele, sabe o que é, crente? Ela cria o que não existe. Porque ele só dá uma palavra, e aquilo que está fechado se abre. Aquilo que está morto volta a viver por causa da palavra. Mas
Mas a voz do Senhor também, ela destrói aquilo que existe. Aquilo que Deus não quer que fique de pé, com a voz dele, ele também destrói. Porque ele tem a chave de Davi. E a chave que ele abre, a porta que ele abre, homem nenhum fecha. Mas aquele fecha, homem também nenhum pode abrir. Segundo a sua vontade. E essa voz poderosa está aqui hoje. É esse Deus que eu estou pregando, que eu sinto Ele tão poderoso em mim, que está aqui esta manhã. E eu quero convidar você a levantar a tua mão e adorar a Ele. Deus, diga algo para Ele esta manhã. Ha, xereba, raia, saia. Arabacabachura, rabandara, saia. Porque tu teme se você tem um Deus tão grande? Por que tu se atemoriza se tu tem um Deus tão grande? Porque tu escuta a voz daquele que nem voz tem. Porque a única forma dele falar é na tua cabeça, soprando, porque nem voz ele tem. Ai, tu se atemoriza. Tu tem que temer a Ele, ao Deus poderoso, ao grande, ao Jeová, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que Jesus falou para os discípulos: vocês estão impressionados com as coisas, você tem que temer com aquele que pode jogar a alma no inferno. É esse que você tem que temer. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você sobre a voz que ordena. Em Êxodo 3, a Bíblia diz que Moisés sobe o monte lá, ele vê a sarça. E do meio da sarça uma voz sai. Queria eu estar nessa cena, para ver, do meio de uma sarça, a voz que chama um homem e diz assim: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor e o gemido do meu povo, Moisés. Eu estou te falando, eu ouvi. É por isso que eu estou proclamando do meio de uma sarça. Eu estou trazendo a minha voz, porque eu preciso falar algo. Eu quero que você chegue lá ao faraó do Egito e tenha uma palavra minha para ele. Tu tem uma palavra minha para ele. Diz assim: faraó, libera o meu povo. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você? Deus está proclamando essa manhã que é tempo de liberdade. Deus está proclamando essa manhã ao faraó: deixa o meu povo ir. Ele diz assim: pode falar. O eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me mandou aqui para te falar. Tu está prendendo o povo, tu está amarrando eles, tu está dificultando o caminho dele. Eu tenho uma palavra de Deus que acabou o tempo, porque a voz está ordenando. Acabou, deixa o meu povo ir. Eu quero que você veja nesta manhã que a voz que nós estamos falando, ela é capaz de mudar tudo com apenas uma palavra. Tudo que eu e você precisamos é apenas uma palavra. Essa voz, ela traz total transformação. Total. E essa voz que está soando aqui esta manhã tão poderosa, ela está dizendo: deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor e o choro do povo enquanto eles estavam no Egito. Sabe o que Deus faz? Deus envia as pragas. Chega na última praga, que é a morte dos primogênitos. Deus fala assim: agora eu declaro a liberdade. Agora eu declaro a liberdade. E Êxodo 12:40 diz assim: naquele dia, repete comigo, naquele dia, fazia 430 anos
Escute, crente. Naquele dia exato, a Bíblia fala assim, naquele dia fazia 430 anos. Sabe por quê? Eu quero que você veja que Deus é Deus de tempo. Deus marca aniversário e anos. Deus marca os tempos. Em Eclesiastes 3 diz que a tudo Ele fez no tempo. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus marcou o tempo da sua vida. Eu profetizo que hoje é o tempo que Ele marcou para fazer uma mudança tremenda. Eu declaro que está sendo feita esta manhã, porque a voz do Senhor está neste lugar. E quando chegou o tempo, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes tu está vivendo um processo e tu diz assim, está longo, Senhor, eu sei. Mas neste tempo, tu tem que esperar a ordem. Ninguém move de uma season se não for através de uma ordem de Deus. Ninguém muda de fase sem uma voz bradando para dizer, chega. Não tem como você fazer do inverno verão. Não tem como você mudar de uma estação sem que a voz libere a palavra. Aleluia. E olha o que Deus declara: é tempo de deixar o meu povo ir. Naquele dia que completou 430 anos, o Senhor falou, nem o inferno, nem Faraó, nenhum demônio do Egito vai poder impedir o meu tempo. Nenhum demônio do inferno vai poder impedir a minha obra. Aquilo que eu determinei está determinado. O meu tempo se cumprirá. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você entenda uma coisa. O sofrimento pode durar por um tempo, mas ele tem data marcada. O teu sofrimento pode durar um tempo, mas ele tem data marcada. Então aguenta o tempo do Senhor completar as coisas na sua vida. Aguenta Deus fazer tudo formoso, porque Ele faz tudo formoso no tempo. Aguenta, crente. Porque nesse tempo de sofrimento, quando Deus fala assim, eu ouvi e eu desci. Eu ouvi e eu desci. E quando Deus desce, não tem Faraó, não tem demônio do inferno que vai poder impedir a marca de Deus. Não tem nada que vai poder impedir o cumprimento das promessas de Deus. Deus determinou o tempo e tudo se cumprirá no seu tempo. E a palavra do Senhor é: nesse tempo, é tempo de deixar o meu povo ir. Então escute o que o Senhor está falando sobre você. Ele não está dizendo para você, crente. Ele está dizendo as coisas que prendem você. Ele está dizendo ao Faraó esta manhã. Deus está bradando aqui. Deus está falando com o Faraó esta manhã. Deus está falando com o seu inimigo. Deus está falando com aquele que faz você trabalhar como escravo. Deus está falando essa manhã com aquele espírito de morte. Deus está falando com aquele espírito de tristeza. Deus está falando com o espírito de depressão. Com essa voz do seu inimigo, Ele está falando: deixa meu povo ir. Ele está falando com aquele que faz você trabalhar como escravo. Rebaixo caramiandaia. Ouça a voz do Senhor na tua fase. Ouça a voz do Senhor na tua situação, porque o Senhor está bradando no mundo espiritual essa manhã. E Ele já está dizendo, Ele está dando, começou da ordem essa manhã sobre a tua vida. E Ele está falando aos demônios: solta, é tempo de deixar o meu povo ir. Aleluia, aleluia. Ele está falando com aquelas coisas que rasgaram e arrancaram a sua identidade. Ele está falando exatamente com aquilo que te chama de escravo. E Ele está dizendo assim: solta ele, solta ela, porque o meu tempo chegou.
O meu tempo chegou. O meu tempo chegou. O que está prendendo você, crente? O que está tirando a sua paz e trazendo tristeza sobre o seu coração? Eu não sei, mas você sabe. E eu quero que você escute Deus falando com o seu inimigo hoje. Eu quero que você escute Deus falando com o seu inimigo hoje. Deus está bradando no céu. E Ele está falando, vai soltando ela. Vai soltando ele, vai soltando os meus filhos. Porque é a hora, porque o meu tempo chegou. O tempo de liberdade chegou. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você, em segundo lugar, que Faraó resistiu. Faraó sempre vai resistir. É interessante que em Êxodo 3:19, Deus diz assim para Moisés: escute, eu vou libertar o meu povo, só que, já vou te avisando logo, o camarada lá vai ficar duro. Ele vai ficar duro, mas ele vai abrir. Ele vai soltar, a menos que uma mão forte o force. Eu quero dizer para você que a mão do Senhor, ela é poderosa para forçar. A mão do Senhor, ela é poderosa para forçar o Faraó. Aquele que prende não vai segurar, porque Deus está quebrando os braços de Faraó. Essa manhã, Deus está quebrando os braços daquele que te prende, daquele que te oprime. Hoje, o inimigo vai resistir, porque esse é o trabalho dele. Esse é o trabalho dele, resistir. Mas quando Deus falou assim, é tempo de liberdade, tu pode resistir o tempo que for, tu pode fazer o que você quiser, mas se eu marquei que é liberdade hoje, tu não vai segurar, não vai prender aquilo que eu já determinei. Chegou no calendário de Deus, crente. Chegou no calendário de Deus. Receba essa palavra. Chegou no calendário de Deus, o tempo é de liberdade. Chegou. Só que tinha um problema. O povo só sabia, como eles passaram 430 anos escravo, eles não sabiam que ia andar em liberdade. Deus libera o povo, mas a mente deles continua escrava. E assim que é. Às vezes Deus liberta você de algo, mas se Deus não mudar a tua mente, tu continua do mesmo jeito. E Deus, Ele tem um trabalho com esse povo. E o trabalho é mudar a mente. É isso que o Senhor quer fazer. Deus tem que trocar uma mente escrava para uma mente. Quando Deus chega para Moisés, Ele fala assim, vai lá no faraó e fala assim, deixa o meu povo ir, para eles ir para o deserto me adorar. Daqui a pouco você vai pegar o que eu estou te falando. Deus tem que levar aquele povo num processo de deserto. Sabe por quê? Porque aquele povo era escravo. Tinha uma mente escrava. Aí Deus fala assim, eu não posso levar eles no meio da guerra, porque eles não sabem lutar ainda. Aí eu tenho que conduzir eles no meio do deserto. Porque eu preciso mudar a mente desse povo de escravo para livre. De escravo para adorador. Deus precisa do deserto para te transformar. Deus precisa do deserto para te transformar de escravo para adorador. Então, meu crente, meu lindo, minha linda, entenda que o trabalho do Senhor é te conduzir no meio do deserto. Seria muito fácil Deus pegar um povo todo escravo, enfiar eles na terra prometida. O que isso ia dar? E aí Deus vai caminhando com eles nesse processo. Deus vai caminhando com eles nesse tempo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O deserto às vezes é duro, é. O deserto é desafiador, é. Mas o deserto também tem nuvem de dia e tem coluna de fogo à noite. O deserto tem a presença. O deserto tem a presença dele. No deserto tem provisão.
provisão, no deserto tem maná, no deserto tem a companhia do Senhor. E é nesse tempo que Deus está trabalhando na sua vida. E eles saíram da posição de escravo para serem adoradores. Só que uma coisa acontece. No meio do deserto, Deus começa a treinar aquele povo. E eles começam a virar guerreiros. No meio do deserto, eles começam a aprender como usar a espada. E no meio do deserto, eles começam a ter uma nova identidade. Deus arrancando a identidade velha e trazendo a identidade de guerreiro. É isso que o Senhor está fazendo. Porque é no deserto que eu e você somos treinados. É no deserto que nosso músculo espiritual aparece. E eles foram vencendo. E eles foram se tornando vitoriosos. E ali eles foram descobrindo quem eles eram. Ei, crente, não reclame dos desertos da sua vida, porque é ali que o Senhor quer se revelar a você. É nesse lugar que Deus quer aparecer para você. É nesse deserto que eles têm a revelação de saber. O Deus que disse: ei, eu tenho uma aliança contigo. Eu tenho uma aliança contigo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele povo passa no deserto, mas eles sabiam que eles tinham um Deus que caminhava com eles e que fazia terror às outras nações. Quando aquele povo passava, as nações tremiam. Não era por causa do povo, mas era por causa do Deus que caminhava com o povo. O inimigo não nos teme, mas ele teme a presença que anda conosco. Ele teme aquele que está na nossa vida. E é nesse lugar que Deus te convida. Escute bem, é no deserto que Deus te convida a adorar. Deus te convida a adorar enquanto Ele transforma a sua vida. Crente, Deus te convida a adorar enquanto Ele te transforma. Deus convida você a exaltar a presença dEle enquanto Ele está fazendo os músculos espirituais, enquanto Ele está te treinando. Mas uma coisa eu sei, Ele está te conduzindo a chegar na terra prometida. Ele está guiando você. Então entenda uma coisa: Ele caminha com você no deserto, mas quem está te guiando é Ele. Ele está te guiando nos processos de aprimoramento. Ele te conduz neste caminho onde Ele quer te fazer um guerreiro. Deus não vai abrir mão de mudar a sua mente. Escute isso. Deus não vai abrir a mão de mudar a tua mente de escravo. Se tu pensa que tu vai herdar a terra prometida com a mente de escravo, eu estou te falando que não vai. Deus está te passando nesses testes que você está por uma coisa, para te ensinar a adorar, para te ensinar a guerrear. Se você rejeita a guerra, se você cruzou os braços e está achando que Deus vai te introduzir na terra que manda leite e mel, sem você usar as armas que Ele te deu, já estou te falando, tu está enganado. Se tu fica aí só chorando, achando que Deus vai mandar leitinho para você, Ele está falando: ei, eu tenho maná, mas hein, o que eu tenho preparado é muito maior. Eu vou te guiar aquilo que eu tenho, mas se você ficar paradinho aí, nada vai mudar. O povo, quando eles chegaram em Elim, pensa só, né? Depois do deserto, um lugar com tantas palmeiras, com água, eles falaram assim: vamos ficar por aqui, vamos montar acampamento aqui. Só que uma coisa acontecia: quando a nuvem se mexia, eles sabiam que era hora de mudar. Quando a nuvem move, é a hora de mudar, crente. Deus não vai te deixar numa fase para sempre, mesmo estando boa ou mesmo estando ruim. Vou te falar de novo. Se a sua fase está boa demais e você se acostumar com ela, Ele vai te mover daí. Mas também, se a tua fase está ruim, saiba que Ele também está te conduzindo.
Porque nós estamos de passagem. E nessa de passagem, Ele vai te levar em momentos que vai ter muitas palmeiras, vai ter rio. Mas Ele vai te levar no lugar seco como Mara, onde as águas são amargas, mas onde Ele transforma e a água vira doce. Ele te conduz, independente das fases da sua vida. Você só precisa de uma coisa: de segurar na mão desse Deus. Aleluia. Estou quase acabando. Eu quero dizer para você que muita transformação aconteceu com aquele povo no deserto. Podia ter levado menos tempo, mas durou 40 anos. Levou 40 anos para eles chegarem. Quero te alertar uma coisa: saiba que o espírito de crítica e de murmuração vai fazer você parar. O espírito de crítica e de murmuração vai te roubar do lugar que Deus tem. Você não vai conseguir alcançar a terra prometida reclamando. Você não vai conseguir chegar no lugar que Deus tem murmurando. Deus não te chamou para murmurar. Deus não te chamou para reclamar. Deus te chamou para confiar e ser guiado por sua voz. Quando você não entende, não reclame. Você só precisa dizer: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor quer de mim nessa situação. Deus não te chamou para você reclamar quando alguma coisa não estiver na sua hora, no seu tempo e do seu jeito. Ele é o provedor. Ele nunca vai faltar. Escute isso. Deus pode chegar no último minuto, mas Ele nunca vai faltar. Talvez o seu tempo Ele vai estar atrasado, mas Ele nunca chega atrasado. Porque Ele tem um relógio, Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. E esse lugar é um lugar perigoso. Porque se você não entender que Deus te leva nessas situações apenas para uma coisa, glorificar o nome dEle, você vai ficar estaca. Você vai ficar preso nos desertos. E Deus quer te levar para uma terra nova. Deus quer te levar para a liberdade que você nunca experimentou antes. Se você aprender a seguir a voz, Deus apenas, escute bem, Deus te leva para o deserto para uma coisa, para mostrar para você a sua identidade. Sabe qual é? Guerreiro. A sua identidade é guerreira. A sua identidade não é murmurador, daqueles que morrem no deserto. A sua identidade é aqueles que passam pelo deserto a caminho da terra prometida. Tu és aquele que está sendo forjado no deserto para chegar no seu destino, para chegar no seu futuro, aonde Deus determinou para a sua vida. Eu quero declarar sobre você essa manhã que a voz do Deus poderoso está dizendo para você: eu sou Deus que caminho contigo, eu sou Deus que passo os desertos contigo. Apenas aprenda a ouvir a minha voz. E Deus está falando essa manhã, porque hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia da sua liberdade. Hoje é o dia de Deus revelar para você quem você é. Porque às vezes tu pensa que é escravo. Tem um momento de revelação, porque Deus quer mudar a tua mente hoje. Deus quer falar ao seu entendimento, para que você saiba que você foi chamado para liberdade. Você foi chamado para viver livre. Você foi chamado para viver aquilo que Deus determinou para você. Não é essa vida que você está vivendo. Tu está vivendo preso, tu está vivendo amargurado, tu está vivendo. Só que a voz do Senhor está falando essa manhã: deixa meu povo ir. Deus está declarando sobre a sua vida, sobre a minha hoje. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te amarra, mas Deus está liberando a palavra e a voz dele sobre você essa manhã. Fica de pé. Eu quero que você adore Ele. Eu quero que você adore. E peça a Ele: vai liberando meus ouvidos, porque eu quero receber toda a liberdade que o Senhor tem para mim. Toda a libertação que o Senhor tem para mim, eu quero receber hoje.
Se a tua voz está marcando hoje, e escute isso, se Deus trouxe essa palavra hoje, é porque é isso que Ele quer fazer hoje. Deus não traz apenas uma palavra para falar por falar. Quando Ele traz uma palavra, é porque Ele quer mudar as coisas. E Deus quer mudar as coisas na minha vida e na sua hoje. Então vai adorando, crente. Se tu emprestou a tua boca para murmuração, começa a dizer: Senhor, me perdoa, porque a minha boca foi feita para adorar. Se a tua boca foi emprestada para reclamação, tu vai falando: me perdoa, porque a minha boca foi feita para adorar. Eu não fui feita para falar negativamente, eu fui feita para falar aquilo que eu creio. É tempo de liberdade. Deus está libertando esta manhã. Deus precisa quebrar o teu coração duro, porque se tu não se quebrantar, Ele vai vir com a marreta, porque Ele não vai abrir mão dos processos dele com você. Deus te leva para o deserto para te transformar, e Ele quer que você adore, que você facilite o processo enquanto você está no deserto sendo guiado por Ele. Mas quanto mais você se endurece, quanto mais você reclama, mais tempo você passa por aí. Mas hoje é dia de arrependimento. E diz para Ele: muda a minha mente. Deus fez tantas maravilhas no Egito para libertar o seu povo. Deus não tem problemas para fazer nada na sua vida. Por que tu não crê? Por que tu não crê? Por que tu vive preso, sendo que Ele pagou o preço para tu andar livre? Por que tu vive amargurado, se Ele pagou o preço para tu andar livre? Por que tu vive angustiado, debaixo de depressão, se Ele pagou o preço para tu andar livre? Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vós sereis livres. E foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade. Foi para a liberdade. Seja livre. Seja livre. Escute a voz bradando na tua vida. Escute a voz de Deus falando na tua situação. Eu quero que você feche os seus olhos e você traga na sua mente o seu inimigo. Já quero dizer que o seu inimigo não são pessoas, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, as potestades. Traga na sua mente agora aquilo que te oprime, aquilo que te prende, aquilo que te escraviza. Traz. E eu quero que você vai saindo do teu lugar. Enquanto você dá os passos para vir nesse altar, vai sabendo que o Senhor está marcando este dia para a tua liberdade. Não converse com ninguém, não se distraia. É hora da sua libertação. A libertação é individual. Eu quero dizer para você que não importa a corrente que te prende, não importa a cadeia, quanto mais forte seja ela que te prenda, a voz do Senhor é poderosa para quebrar correntes, para quebrar cadeias. E a voz do Senhor está bradando esta manhã. Deus está quebrando cadeias, quebrando cadeias na sua mente, quebrando cadeias no seu coração, nas suas emoções. Deus está quebrando cadeias. Terabakashimanai.
Deus está quebrando cadeias da saúde hoje. Deus está quebrando cadeias na saúde, no corpo. Aquele espírito que aprisionou o teu corpo. Oxi! Enquanto você adora, as algemas caem. Deus te chamou para adorar. Enquanto você adora, as algemas caem. Enquanto você adora, as cadeias são quebradas. Aumenta o louvor. Aumenta a adoração. Arriba, Shemanarabasai. Aumenta o louvor, aumenta. Aumenta o nível de glória, aumenta a adoração. Porque cadeias estão caindo, quebrando, destruindo. A voz do Senhor. A voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra o arco e corta a lança, despedaça os carros do fogo. E o Senhor diz: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Serei exaltado. Serei exaltado. Shemanarabaseremana. Há poder no nome de Jesus. Vai adorando, vai adorando. Há poder no nome de Jesus. Se tu receber essa palavra, eu te garanto que a tua vida não vai mais permanecer a mesma. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue, crente. Pelo sangue dele. É pelo sangue que tu vai ser liberto. Pelo véu que É pelo sangue que tu é livre. te adorarei. Tu foi chamado para adorar, então adore. Pelo teu Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Pastor Fernando, Vai me calar, te adorarei. está em meu DNA, te eita glória. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar a emissão, te Ora, adorarei. nessa unção de Quem vai me libertação calar, hoje. te adorarei.